Olá, meu nome é Vitor, sou o dono desse canal. Eu queria tentar fazer um vídeo bonitinho de 2025, já chegando perto do carnaval de 2026, né? Mas é só uma forma de eu tentar relembrar das coisas que eu fiz, já que eu não tenho o costume de gravar, eu só vou vivendo. Eu trouxe talvez umas coisas bonitinhas que eu gostei de ter vivido em 2025. Sabe quando o ano começa com aquela leveza? Eu tava assim no começo do ano, né, de 2025, só sentindo que o ano ia ser gostosinho, sabe? Tava tudo tranquilo, tava fluindo bem. Aí eu, junto com alguns amigos meus, decidimos ir para Curitiba para conhecer a cidade, conhecer as praias ali perto. Foi a melhor coisa, talvez, que eu tenha feito, mas ao mesmo tempo não, porque foi uma viagem de 12 horas, eu fui dirigindo sozinho, enquanto meus amigos iam curtindo, né? Conhecer a cidade e passar pelas praias que tem ali perto também foi uma experiência deliciosa. A parte que eu mais gostei foi a Ilha do Mel, que inclusive penso em voltar pra lá sozinho, pra ter uma outra experiência, outro tipo de experiência, sabe? E a partir daqui foi a parte que eu gostei de 2025, no caso, né? Que eu comecei a gostar de ter vivido, de ter tido essa experiência. Que lá em Curitiba eu comprei a minha primeira câmera digital. Eu tenho essa, que é uma Nikon, mas essa já é semi-profissional, profissional, se eu não me engano. Mas eu comprei uma câmera digital, uma Kodak EasyShare. Deixa eu ver o nome dela aqui, C713. É uma câmera que é de 2007 e eu comprei justamente pra registrar esses momentos lá em Curitiba e nas praias, né? Talvez foi uma das melhores coisas que eu fiz no ano também, de ter comprado essa câmera, porque eu tava querendo viver uma experiência analógica, uma experiência manual, sem estar só com o celular. Pegou o celular e fica tirando um monte de foto. Eu queria ter essa experiência mais realzinha, sabe? E a partir disso eu comecei uma coleção de câmeras. Talvez depois dessa câmera eu comprei uma Olympus Trip 35. É uma câmera de 1967 e eu comprei essa câmera justamente para entrar no mundo analógico, né? Porque é uma câmera que funciona a filme. E também porque ela não precisa de bateria. Ela tem um sensor na lente dela, que é como se fosse eu não lembro o nome do sensor, mas é como se fosse um sensor de energia solar, sabe? Então ela funciona com a luz. É só você pegar, apontar pra luz, não pra luz, né? Mas onde tiver luz, você aponta a câmera e você consegue fotografar as coisas, né? E depois disso, né? Depois da Olympus, eu queria muito ter uma filmadora analógica, porque na época eu assisti um vídeo sobre a Super 8, né, que é uma da Canon, se eu não me engano, uma Canon Super 8, e ela é uma filmadora analógica, só que tudo que é analógico hoje em dia demanda tempo e dinheiro, né, porque essas coisas são caras. Tá, tô vindo do futuro aqui porque teve uma parte da gravação que simplesmente a câmera não gravou. Então deixa eu lembrar mais ou menos o que eu tava falando nessa parte aqui. E eu me interessei muito em ter uma filmadora. Eu queria ter muito uma filmadora analógica, mas tudo que é analógico hoje em dia depende de tempo e dinheiro. Tempo porque você não vai sair gravando qualquer coisa ou tirando foto de qualquer coisa, porque você vai pensar um pouquinho mais, né? Diferente do celular, que o celular você vem, tira fotos, escolhe qual ficou melhor e pronto, sabe? E também precisa de dinheiro, porque essas coisas são caras. Se você achar uma filmadora que esteja em um estado bom, e os filmes, né? Tirando essa parte, ainda achar os filmes, são coisas caras. E aí, então, eu decidi comprar uma Handcam, que ainda ia me trazer a estética de antigo, de vintage, e é uma filmadora, coisa que eu gosto de mexer com vídeos. Eu comprei uma Handcam Sony DCR SX20. Ela é uma câmera de 2010. Ela não é uma câmera analógica, né, que funciona com filme, é uma câmera digital, mas tem essa textura nostálgica, sabe? Juntando um combo aqui dessa câmera, junto com a câmera que eu comprei agora depois da Handcam, que foi uma Sony Cybershot W530, que é uma câmera de 2011. Eu achei essa câmera pesquisando muito nos sites de venda, né? E acabei achando essa câmera muito barata, só precisava trocar a lente, e por acaso eu tinha essa lente, então eu só comprei e troquei. E é uma câmera que, assim, me trouxe uma experiência que me marcou em 2025, que é o seguinte: eu tava na confraternização
de uma das empresas onde eu trabalho, né? Não sei se eu já falei, que é a Elite. Eu emprestei essa câmera pra filha de uma das minhas chefes. E ela saiu fotografando todo mundo do rolê. Inclusive tem filmagens disso, por isso que eu falei das 2 câmeras, da filmadora e tudo mais. Porque eu filmei ela fotografando todo mundo no rolê. E foi muito bonitinho porque eu tive essa experiência de ver o mundo através dos olhos de uma criança, sabe? Deu pra entender a pira. E quando eu decidi começar essa coleção, porque ainda tem mais 3 câmeras que eu quero ter na minha coleção, por enquanto, né? É também proporcionar essa experiência pros outros. Inclusive, uma dessas câmeras, a minha Sony Cybershot, eu emprestei pros meus alunos no final do ano passado, e eles ficaram maravilhosos, tirando foto e tudo mais. E é muito bom ver essa interação com o analógico, entende? E aí, pra não deixar esses registros na gaveta, 2025 também me proporcionou abrir um Instagram só pra fotos. E aí eu uso esse Instagram para postar as fotos das minhas câmeras, que são da minha coleção. O nome do Instagram é Foto Sem Clique, é uma piadinha, né? Porque não tem como tirar foto sem clicar, né? E é lá que eu vou soltando o resultado dessa experiência, sabe? E junto com essa sessão de coleções, eu comecei outras coleções na busca de, talvez, buscar o real, né? Eu comecei a colecionar DVDs. Na verdade, essa coleção de DVDs começou em 2024, mas se estendeu para 2025 e vai se estender até 2026, se eu não me engano, 2027. Porque eu quero ter uma coleção de DVD gigantesca. E também comecei a colecionar board games, jogos de tabuleiro, né? É uma desculpa de tentar juntar os amigos e ter uma experiência presente, sabe? Com os board games. Foi uma forma de eu criar um refúgio pro ano que foi 2025, né? E aí agora a gente vai... E aí no decorrer do vídeo eu vou explicando por que foi um refúgio, todas essas coisas e no final tudo se encaixa. Aí, em março foi meu aniversário. Aqui o humor já tava meio duvidoso. O destaque dessa festa, né, dessa pequena confraternização que eu fiz, foi o bolo, né, porque o bolo, a frase que tinha no bolo é: a morte está cada vez mais perto. É um humor meio depressivo, né, mas a festa foi legal, foi da hora. Ter os amigos reunidos ali. E outra parada que rolou em março, né, que foi no mesmo aniversário, foi o Drink Session Live. O Drink Session é um projeto que eu tenho com um amigo meu, que é basicamente a gente tocar, cantar e tomar um bom drink. Mas nesse mês e nesse ano, né, 2025, eu decidi convidar amigos para um rolê mais intimista. A ideia era isso: eles ouvirem uma música boa, comerem e tomarem um bom drink. Foi legal, foi da hora. E como sempre, né, foi algo que eu pensei numa quinta-feira, se eu não me engano, e na sexta aconteceu. Por isso que foi intimista também, pra ser mais fácil de organizar as coisas, né? E aqui entra a sessão de prática, drinks e rolês aleatórios, porque 2025 foi um ano que eu estudei muito. Eu estudei, no caso, música, né? Eu estudei os meus instrumentos. Eu comprei um piano digital e estudei firme, né, por um tempo, mas acabei sempre me dedicando a violão e guitarra. E olha que esses instrumentos não são meus instrumentos principais, são meus instrumentos secundários, porque o meu instrumento principal mesmo é bateria e percussão, né, no caso. Também foi um ano que eu toquei em recitais de alunos, toquei em casamento, toquei em aniversário, né, e a parte do rolês aleatórios foi que, acabando o ano, eu achei que ia passar ileso de algum rolê aleatório. Eu fui tocar na TV, violão, que nem é meu instrumento principal, numa emissora, né, a TV educativa, daqui do estado onde eu moro. E junto desses rolês aleatórios, eu comecei a me interessar por mixologia, eu acho que é esse nome. Comecei a me interessar muito por drinks e entender um pouco sobre as misturas, sobre os sabores. E a meta agora, talvez, é fazer um drink session, onde eu vou estar tocando e no intervalo dessas músicas eu vou preparar um drink pra galera que tá assistindo. É uma experiência única, não só pra mim, pra eles também. E a música também, nessa sessão, né, me fez sair da toca, por assim dizer, porque eu sou uma pessoa muito antissocial. Esse ano eu acabei me metendo em alguns lugares inusitados, assim. Por exemplo, eu fui em espetáculo de dança, conheci o Geraldo Espíndola num show que ele fez com o projeto social de onde eu vim. Fui no show dos Garotinhos, que acho que esse foi um dos principais, né? Como eu falei, né, desse projeto social de onde eu vim, eu também dei uma entrevista pra esse projeto, não sei porquê. Eu só fui lá visitar junto com um amigo meu. Ele que ia dar uma aula lá e eu acabei tendo que dar uma entrevista pra esse projeto. E o auge, talvez, dessa sessão foi o show da Lineker. Talvez foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, no sentido de sair de casa, né? Me tornar menos antissocial. E eu tenho quase certeza que ela me mandou
Um beijo. No meio dessas saídas, eu comecei a gostar de mato e natureza. E olha que eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa. Então, entendeu? Eu tinha que estar gostando de prédio e coisas seguras, assim, sabe? Mas acabou acontecendo essas coisas. Me reaproximei de Deus também. Por mais que em alguns momentos a minha fé fique abalada, foi um ano de tentar criar coragem para viver o mundo lá fora. Só que a rotina cobra, né? 2025 foi um ano também que eu dei muita aula. Eu dou aula em 2 escolas, né? Uma escola regular e a outra escola é uma escola de música especializada. Eu sou professor de música. Então, imagina a loucura auditiva de ter que ouvir músicas todos os dias durante o ano todo. Não que eu não goste de ouvir, mas tinha momentos que eu chegava em casa e queria só o silêncio. Mas curiosamente, foi no meio desse caos que eu percebi que talvez eu goste de dar aula, sabe? Mas eu falo talvez com muito cuidado aqui, porque 2025 também foi o ano que eu descobri que eu tenho pânico, tenho a síndrome do pânico, né? E juntando todo esse caos de dar aula, acabou vindo um burnout, se eu não me engano também. Se eu não me engano não, mas eu falo se eu não me engano porque eu só fui atrás muito tempo depois, entende? Mas fui atrás de ajuda profissional, tô me tratando, terapia, né? E agora, passado esse susto, né, da síndrome, eu acabei compartilhando eu tornei o meu Close Friends no Instagram um local de stand-up comedy depressivo. E aí aqui tem alguns dos memes, os melhores memes que eu compartilhei na minha vida, assim, sabe? Sobre esse assunto. E no meio desse turbilhão todo, em agosto eu me formei em música, depois de muito tempo naquela faculdade. Eu costumo dizer que eu terminei na força do ódio. Eu tive muitos altos e baixos, tranquei a faculdade, sofri um acidente, depressão, ansiedade. Por isso que eu costumo dizer que foi na força do ódio. Consegui terminar. Talvez também foi uma das conquistas que eu não dei muito valor, mas que aconteceu, sabe? E uma semana depois, né, da defesa do TCC, veio a colação de grau. Só que a colação de grau, ela surgiu do nada, com uma data do nada. Eu já tinha marcado o aniversário, eu tinha ido pra ir no aniversário de um amigo meu. E imagina como que eu fui pra essa colação de grau. Eu saí do rolê, fui direto pra cerimônia, quase quebrei todos os protocolos que uma colação de grau tem. E no final deu tudo certo. Consegui o canudo. E agora aqui, talvez seja uma das melhores coisas que aconteceu comigo em 2025, que foi a LIT. E o começo dessa história é muito curioso. Eu dava aula de bateria pra Eu já vou explicar o que é a LIT, mas eu dava aula de bateria pra uma moça, e entre uma aula e outra, a gente começou a conversar sobre as nossas profissões. E eu descobri que ela trabalhava com marketing, e ela tava abrindo uma agência, que é a LIT. Eu me ofereci pra fazer estágio com elas, né? Elas, porque são 3 donas, sem puxar saco aqui, né? Elas são muito fodas. Então, eu me ofereci para trabalhar com elas como estágio, para aprender sobre edição, sobre design. E foi em 2025 que veio a oportunidade de ficar com elas, de trabalhar fixo com elas. E pra vocês terem noção, eu evolui tanto, talvez, em 2025. Eu falo talvez porque eu não tenho um parâmetro pra ficar me comparando. Mas também não é a melhor coisa que eu posso fazer, porque se eu começar a me comparar, eu vou desistir da minha vida. Mas uma edição minha foi parar na Times Square. Vocês têm noção disso? Em menos de um ano, trabalhando numa agência de marketing, eu só mexia com edição de vídeo por puro hobby. Uma edição minha foi parar na Times Square. Tipo assim, a empresa que escolheram elas, né, pra gerenciar a parte de mídia e rede social deles, né, tipo, gostaram da minha edição, falaram assim, não, a gente vai querer a sua edição, o que a gente pedir pra você fazer pra colocar na Times Square. Então tem eu posso falar que tem uma propaganda minha, uma edição minha, foi parar na Times Square. Que loucura isso, né? E a gente acaba esquecendo desses detalhes no dia a dia. Por isso que eu falei que só foi parando pra escrever esse roteiro que eu percebi que aconteceram muitas coisas, só que também eu não tenho registro dessas coisas, porque como eu disse, eu só fui vivendo. E eu separei algumas coisas que eu queria
estivesse aqui nesse vídeo, sabe? Enfim, a Lith foi essa virada de chave profissional. Como eu disse, agora eu tenho um leque de opções na música e um leque de opções na área de edição de vídeo. Mas o ano também não foi só de perrengues, estudos e sobre tocar, né? O ano teve muita coisa, teve muito detalhe e que a gente acaba esquecendo, mas são coisas que no final fazem tudo valer a pena. Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. Oh, I waved goodbye to the end of beginning. Então, o recado que fica é: vão viver. Eu tô tentando fazer isso, ao trancos e barrancos, né, viver, e descobri que é uma das melhores coisas que eu posso estar fazendo por mim. E acredito que pra vocês também seria a melhor coisa que vocês poderiam estar fazendo por vocês. Porque no final das contas, ninguém tá nem aí pra você. E quando você entende isso, é libertador. Vá e faça com medo ou sem medo. Esses tempos atrás eu vi uma teoria que é a teoria dos 5 anos. Esse é um tempo que muitas pessoas acabam desaparecendo da sua vida. Laços se dissolvem e amores desaparecem. E tudo isso sem que ninguém perceba o exato momento que tudo tá escorrendo pelas mãos, sabe? 5 anos. Quem era você há 5 anos atrás, em 2021? Quem é você agora, 5 anos depois? E quem vai ser você daqui 5 anos? As coisas mudam, a vida é assim, pessoas entram e pessoas saem. E tá tudo bem. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado e a gente se vê no próximo ciclo.